Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez para esclarecer algumas questões importantes sobre a nossa Assembleia Nacional e a nossa PL 9323. Recentemente eu disponibilizei um vídeo falando sobre o andamento do nosso PL 9323, esse que vai criar aí o registro do detetive na Polícia Federal. Falei também sobre a nova relatoria, sobre a reunião que tivemos na Polícia Federal e sobre a importância da participação de todos os profissionais, principalmente daqueles profissionais que atuam no ramo de cursos e das entidades de classe, como associações e sindicatos. Bom, eu recebi alguns áudios aí de grupos de WhatsApp, de algumas pessoas tecendo críticas ao projeto, outros dizendo que não concordam com isso, com aquilo, o que para mim é tudo muito natural. Fazer uma crítica, você não concordar com isso ou aquilo é normal. O que não é normal é a mentira. Então, eu estou aqui para esclarecer alguns pontos e desfazer as mentiras que estão falando por aí. Porque, como eu já disse, a crítica é normal. Já a mentira, ela precisa ser combatida. Porque uma mentira contada 10 vezes pode se transformar em verdade. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de quem está assistindo esse vídeo é para que quando vocês ouvirem alguém criticando o PL 9323, procurem primeiro saber quem é a pessoa que está fazendo essa crítica. Procure saber de onde essa pessoa é e mais, procure saber se essa pessoa realmente faz parte da profissão. Porque tem muita gente aí se apresentando como profissional, dando pitaco, metendo pau, mas vai procurar as referências profissionais dessa pessoa. Procure uma foto dessa pessoa participando de alguma reunião. Procure saber se essa pessoa faz parte de alguma entidade de classe, se contribui com alguma coisa. Porque tem gente aí dizendo como é que tem que ser feito, isso, aquilo, como é que as entidades têm que trabalhar, mas o malandrão não investe um minuto do tempo dele. Não participa de uma reunião, não coloca R$1 do bolso dele para que as coisas aconteçam. Mas na cabeça desse malandro, eu e os demais profissionais que vivemos dessa profissão, que doamos o nosso tempo, muitas vezes o nosso dinheiro, que deixamos as nossas famílias em casa para correr atrás de benefícios para a nossa classe, temos que ouvir e aceitar as opiniões desses sanguessugas, desses malandros de carteirinha. Então, pessoal, muito cuidado, porque essas pessoas estão no buraco há muito tempo. São perdedores, são pessoas fracassadas profissionalmente, ficam aí nos grupos de WhatsApp contando historinha, mostrando carteirinha, distintivo, vendendo livro, se passando por entendedores de um assunto que eles mesmos não fazem parte. Vivem no mundo da ilusão e da mentira. Ah, eu sou detetive. Tu não é nada, cara pálida. Você é um fracassado, você é um perdedor. É isso que você é. E a tua opinião, ela é do tamanho da tua insignificância. Não presta para nada. Você não é ninguém para dizer o que e como é que tem que ser feito. Eu até respeito aqueles que têm aí o curso de formação, que são admiradores da profissão, que não trabalham ainda porque não se sentem preparados, porque talvez não tiveram aí uma oportunidade, mas que reconhecem as suas limitações e o seu pouco conhecimento e que têm humildade, que não ficam por aí se passando por doutor no assunto, dizendo para o cara com 30 anos de profissão o que está certo e o que está errado, como é que tem que ser feito. Então, pessoal, se liga aí para não se deixar ser influenciado e ir para o mesmo buraco que esses fracassados estão. Você tem que ouvir e aprender com quem tem história e com quem venceu nessa profissão. Porque o que venceu, ele tem o que ensinar. É com esses que você tem de colar, andar lado a lado e aprender. E não ficar aí dando ouvido para esses malandros. Uma outra mentira aí que precisa ser respondida à altura é que eu fui contra a aprovação da lei
13.432, a lei do detetive. Ora, como é que eu posso ser contra uma coisa que beneficia a minha própria profissão? Eu fui contra sim, mas eu fui contra alguns artigos que eram prejudiciais aos profissionais que, como eu e outros milhares aí que já atuam no mercado e que corriam o risco de serem proibidos de exercerem a profissão, inclusive esses inteligentões aí, esses cabeça de bagre, que colocaram aí esses artigos prejudiciais na Lei 13.432, sem pensar, se esqueceram que eles também sofreriam os mesmos danos. São todos um bando de idiotas e incompetentes, essa que é a verdade. Não fosse a minha intervenção lá no Senado e no Ministério do Trabalho, não fosse aí a minha intervenção e de outros companheiros que me ouviram, que acreditaram em mim, que se ombrearam ao meu lado nessa luta para desfazer a cagada que esse pessoal fez, você que está aqui assistindo esse vídeo agora e que é profissional, estaria hoje impedido de exercer a sua profissão. Você não está acreditando no que eu estou falando? Você não sabe do que eu estou falando? Então, preste atenção nesse artigo da Lei 13.432 que foi vetado pelo Presidente da República. Preste atenção nesse artigo. Artigo 3º foi vetado, porque a grande maioria só conhece os artigos que foram aprovados. A grande maioria não teve o cuidado e a atenção para os artigos que foram vetados. Esses sim é que exigem atenção. Então vamos lá para o artigo 3º, esse artigo que eu questionei lá no Ministério do Trabalho e no Senado Federal. Vamos lá, artigo 3º. Está dizendo lá, olha, a exigência para exercer a profissão. Para o exercício da profissão de detetive particular, exige-se. O que significa isso? Exigência. Requisito. Exige-se dos interessados a comprovação dos seguintes requisitos. Vamos lá. Item 2. Formação específica ou profissionalizante para o exercício da profissão. O que quer dizer isso, gente? Que um dos requisitos para exercer a profissão de detetive, após a aprovação da Lei 13.432, é formação específica ou profissionalizante para o exercício da profissão. Que formação específica ou profissionalizante é essa? Gomes, vamos lá, parágrafo 1º. O curso de formação profissional de atividade de coleta de dados e informações de interesse privado equivalente ao nível médio terá o currículo estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação e carga horária de no mínimo 600 horas. Esse é o curso de formação exigido para todos aqueles que quisessem exercer a profissão de detetive de acordo com a Lei 13.432. Mas a pergunta que eu faço é, que curso de 600 horas é esse? Que curso é esse estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação? Qual é o nome desse curso? Esse curso, ele existe? Ele existia quando esse projeto estava tramitando lá no Senado? Quando ele foi aprovado? Esse curso, ele existia? Não existia como não existe até hoje. Então, como é que vai se exigir a formação, um curso de formação de 600 horas que não existe? Como é que vai exigir isso daqueles profissionais que já atuam no mercado? Não, Gomes, mas isso aí não tem nada a ver com quem já está no mercado. Essa exigência é para quem iria exercer a profissão depois da aprovação da lei. Ah, é, bonitinho? Você tem certeza disso? Então, vamos ao veto presidencial. Por que o presidente vetou esse artigo da Lei 13.432? Vamos lá ao veto. Ao impor habilitação em curso específico, ou seja, ao exigir curso específico e outros requisitos, o artigo impede o livre exercício da atividade por profissionais de outras áreas, bem como pelos atuais profissionais que não possuem essa habilitação. Eu vou repetir.
ao impor habilitação em curso específico e outros requisitos, o artigo impede o livre exercício da atividade por profissionais de outras áreas, bem como pelos atuais profissionais que não possuem essa habilitação, sem que se caracterize potencial dano social decorrente, violando aí o artigo 5º, tal. Então, gente, olha, gente, e agora? Eu pergunto, eu estava certo ou não em pedir a suspensão de votação da lei? Eu estava certo ou não em pedir que esse texto fosse refeito novamente? Tá? Tem outras lambanças aí na Lei 13.432 que nós vamos ter que consertar. A bronca dessa turma de malandro é porque eu atrapalhei os planos deles de dominar essa categoria. Porque o que eles queriam, de fato, era dominar a categoria com a criação do Conselho Federal. Tem um cidadão aí, dono de uma associação, preocupado aí com o PL 9323, uma associação que foi criada aí recentemente aí, por esse grupinho que fez essa lambança aí na lei, tá? Dizendo que a Polícia Federal, que o PL 9323 vai dar poderes para a Polícia Federal fiscalizar o detetive, fiscalizar o trabalho do detetive, dizendo que a Polícia Federal vai invadir os escritórios do detetive, que a polícia vai exigir os contratos dos clientes, que a polícia vai cobrar uma fortuna pelo registro, e que o detetive não vai ter condições de pagar. Esse cidadão aí, em duas ocasiões, aí, uma perto da outra, uma diferença de 10, 15 dias. No primeiro momento ele diz que tem 30 anos de profissão. 10, 15 dias depois, ele já diz que tem 40 anos. Um camarada que não consegue sustentar a sua própria mentira. O áudio dele está gravado aí. Se ele me desafiar, eu vou mostrar o áudio para todo mundo ver aí. Uma hora ele diz que tem 30 anos, outra hora ele diz que tem 40 anos. Esse mentiroso está dizendo aí que no passado a polícia, quando a Polícia Civil, a Lei 3.099, né, que a Polícia Civil invadiu todos os escritórios detetives no Brasil inteiro, que a polícia metia o pé na porta e invadiu os escritórios detetives. Tem o áudio dele gravado aí também. Diz que inclusive aqui no Rio de Janeiro aconteceu isso. Mentiroso. O senhor é um mentiroso. Eu trabalho nessa profissão há 33 anos. Eu comecei nessa profissão aos 20 anos de idade, eu era um garoto. Eu trabalhei para a maioria dos profissionais, tá, dessa cidade, eu aprendi com eles essa profissão. A maioria deles, de 20 profissionais, eu trabalhei com no mínimo 17. Com no mínimo 17. Então eu conheço todos eles. Alguns já faleceram, outros estão fora do mercado e muito poucos ainda estão trabalhando na profissão, já com idade avançada. E eu não conheço, eu nunca soube, nunca ouvi dizer que a Polícia Federal, que a Polícia Civil, ou quem quer que fosse, tenha invadido um escritório de detetive para fazer fiscalização, para exigir alguma coisa. Eu nunca ouvi dizer isso aqui. Eu desafio o cidadão a dar um nome aqui do Rio de Janeiro. Um nome aqui do Rio de Janeiro que tenha acontecido isso aqui. O senhor é um mentiroso. E sabem por que esse cidadão ele está preocupado pelo fato da Polícia Federal assumir o controle e a fiscalização dessa categoria? Por isso que ele anda aí aterrorizando. Está parecendo até o PT, aí, o partido político do PT, dizendo que se o nosso presidente, o dia que ele assumisse aí o comando da nação, que ele ia transformar o país numa ditadura. Então ficou aterrorizando as pessoas aí. Ficaram aterrorizando aí a população. É o que esse cidadão está fazendo aí, aterrorizando os profissionais. Dizendo que se a Polícia Federal assumir o controle e a fiscalização, que vai perseguir todo mundo, que os detetives não vão ter liberdade. Mentira, pô! Isso é conversa fiada. Vocês vão ver agora por que ele não quer a Polícia Federal no comando dessa profissão. Vocês vão ver isso aqui agora. E outra coisa, a Polícia Federal não vai perseguir ninguém. A Polícia Federal, ela vai fiscalizar o cumprimento da lei. É isso que a Polícia Federal vai fazer. E ela vai sim atrás daqueles que descumprirem a lei. Aí a Polícia Federal vai atrás. Mas o papel da Polícia Federal é fiscalizar o cumprimento da lei e não perseguir ninguém, ok? Agora vocês vão ver por que esse cidadão aí está preocupado em perder o controle da categoria para a Polícia Federal. Sabe por quê?
Vou mostrar para vocês agora aqui porque que ele está preocupado com isso. Entrem lá no site dele, lá da associação dele, tá? Entra lá no site da associação dele, vai lá, olha. Taxa de inscrição, para se inscrever na associação dele, que ele diz que é a única associação, que é a melhor associação, né? Vai lá, taxa de inscrição, R$ 175, só para você preencher uma fichinha e mandar os documentos, tá? Tu tá achando que é só isso? Não é só isso não. O senhor vai ter que pagar uma taxa anual no valor de R$ 350. Além da fichinha que o senhor vai preencher lá por R$ 175, o senhor vai ter que pagar mais R$ 350 todo ano para poder fazer parte lá da entidade do cidadão, tá? E esse cidadão, ele anda dizendo aí, tá, que quando for criado o registro do detetive na Polícia Federal, que o detetive vai ter que pagar lá uma taxa na Polícia Federal. Uma taxa que o detetive não vai ter condição de pagar a taxa. E que muitos vão ser obrigados a abandonar a profissão porque não vão ter como pagar a taxa. Mas você sabe quanto é que é a taxa que a Polícia Federal cobra para emitir um certificado, por exemplo, um certificado de vigilante? Hã? Você sabe quanto é que a Polícia Federal cobra do vigilante para emitir um certificado? Porque ele alegou aí que os vigilantes não aguentam pagar essa taxa. Que os vigilantes sofrem porque são obrigados a pagar essa taxa. Você sabe qual é o valor da taxa de emissão de um certificado de vigilante pela Polícia Federal? Então vamos lá. Você conhece a Lei 9.017, de 30 de março de 1995? Faz uma pesquisa no Google aí, digita no Google aí. Tu é detetive, não é? Tu não é detetive? Tu não é investigador? Vai lá no Google, digita lá, olha, Lei 9.017, de 30 de março de 1995. Essa lei, ela estabelece as normas para a constituição e funcionamento das empresas de segurança. Está lá o valor da taxa lá. O valor da taxa de registro para o certificado do vigilante corresponde a 5 UFIR. Você sabe o que é o UFIR? Está aí na tela aí, ó. Faz uma pesquisa lá no Google lá para saber o que significa o UFIR, tá? O valor da taxa corresponde a 5 UFIR. Hoje a UFIR, em 2019, está em torno de 3,4 alguma coisa. Tá lá a informação no Google, faz a pesquisa lá, tá? Ou seja, 5 UFIR corresponde a R$ 18. Esse é o valor da taxa para o registro do certificado do vigilante. É aproximadamente esse mesmo valor que nós vamos pleitear lá na Polícia Federal para o registro do detetive particular. R$ 18 o registro do certificado do vigilante. Por que que o do detetive vai ter que ser diferente? Por quê? Aonde é que vocês inventaram essa história? Da onde que vocês tiraram isso? Hã? Outra coisa, você sabe de quanto em quanto tempo o vigilante precisa renovar o seu certificado, renovar o registro de vigilante lá na Polícia Federal? Você sabe de quanto tempo? De 2 em 2 anos. A cada 2 anos o vigilante precisa renovar o certificado dele, chamado ata, né? A cada 2 anos. Então a cada 2 anos ele tem que pagar 5 UFIR. Quem é que paga isso aí na verdade? É a academia de vigilante. O vigilante vai lá, faz a academia, faz a reciclagem, paga a reciclagem, a academia envia um certificado para a Polícia Federal e tem que pagar lá essas 5 UFIR. A cada 2 anos, tá? A Polícia Federal cobra 5 UFIR, ou seja, de R$ 18. Tá? Na associação do cidadão, ao qual ele entende que é o melhor caminho para a categoria, não fazer parte da Polícia Federal e sim fazer parte das associações, né? Tá lá o valor que ele cobra lá. R$ 175 mais R$ 350 por ano. A cada 2 anos, quanto é que você gastou lá na associação? Quanto é que você pagou para ele lá? R$ 175 mais R$ 700. Total, R$ 875. Na Polícia Federal, a cada 2 anos, R$ 18. Na associação do bonitinho aí que não quer perder a boquinha da Polícia Federal, R$ 875. Vocês entenderam agora o desespero desse cidadão? Em ficar aí pelas redes sociais amedrontando as pessoas,
dizendo que é ruim, que vai ser prejudicial, que a categoria tem que ter os seus próprios órgãos de fiscalização, que são as associações que tem que organizar, que tem que conduzir a categoria. Vocês estão entendendo agora aí a malandragem do cidadão? Outra coisa que eu quero alertar aqueles que estão se organizando para ir lá na primeira Assembleia questionar o PL 9323. Eu quero deixar uma coisa aqui bem claro, que eu estou vendo aí nos grupos aí, o pessoal dizendo, vamos lá, vamos dizer que nós não concordamos. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. A discussão sobre a PL 9323, ela começou em 2016, no primeiro seminário da categoria que foi realizado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Então, em 2016, os detetives do Brasil, de vários estados, se reuniram aqui no Rio de Janeiro, tá? E ali nós começamos um debate, porque o PL 1211, que estava tramitando lá em Brasília, tá? Ele já estava dando sinais de que a criação do conselho não seria possível. Então, nós começamos então a preparar o plano B e a encontrar uma solução para a questão aí do controle da organização da categoria. Então, nós começamos a discutir a possibilidade da Polícia Federal assumir o controle de fiscalização da categoria, para que a gente pudesse organizar a categoria e afastar os maus profissionais. Então, esse debate começou em 2016. Os senhores que estão pensando aí em ir lá questionar, dizer que não concordam, onde é que os senhores estavam? Que os senhores não compareceram no primeiro seminário. Em 2017, nós tivemos outros debates em grupos, em vários lugares, conferências, teleconferências, onde nós fomos estudando mais sobre o assunto, estudando sobre a viabilidade, né? Enviamos pareceres para a Polícia Federal. Em 2018, foi realizada a primeira Assembleia Nacional da categoria, onde foi ratificado a importância desse registro na Polícia Federal. E agora, em 2019, nós vamos apresentar o texto final. Então, se você está pensando aí lá de achar que, olha, porque eu sou contra, olha, eu vou dar um conselho a vocês. Guarda o dinheirinho de vocês. Comprou a passagem? Cancela. Já fez a reserva? Cancela. Economiza o dinheirinho de vocês. Faça o grupo de vocês, eleja uma nova comissão e aí depois vocês vão lá para Brasília questionar o que vocês quiserem. Porque a decisão, ela foi tomada em 2016, de lá para cá, vários debates foram realizados. E eu pergunto mais uma vez, aonde é que vocês estavam? Vocês não compareceram nessas reuniões para dar a opinião de vocês? Aí agora que está decidido, agora que está tudo pronto, você vem dizer, eu não concordo. Você tem direito de não concordar. Faça como eu. Faça como eu, faça um requerimento, envie para a Câmara dos Deputados, envie para o Senado, faça o seu grupo, arrume um deputado, vai questionar. Agora, eu vou aconselhar uma coisa a vocês, tá? Vocês precisam melhorar esse argumento aí de vocês, porque esse negócio de dizer, eu não gosto, eu acho que isso não vai ser bom, porque a polícia não respeita o detetive, olha, esses argumentos, tá? Para mim, isso não é argumento, isso é mimimi de gente que não conhece nada, não trabalha nem nessa profissão, tá? Não sabe da importância desse registro, desse controle, dessa fiscalização, entendeu? Então não perca o seu tempo, porque a sua reclamação, ela não faz sentido, é uma coisa que já está em andamento desde 2016. Então não perca o seu tempo. Você pode se manifestar, é um direito que você tem, você não é proibido de se manifestar, mas você vai perder o seu tempo, vai perder o seu dinheiro. Eu sugiro que você guarde o seu dinheiro, reúna seu grupo, crie a sua instituição e vá lutar por aquilo que vocês acreditam, tá? Mas não vejo a possibilidade de vocês convencerem, né, a Assembleia Nacional de mudar o posicionamento. Isso aí vocês podem esquecer. Então, pessoal, para finalizar, todas as vezes que vocês encontrarem alguém aí nesses grupos de WhatsApp, rede social, fazendo alguma crítica, procure saber quem são essas pessoas. Não se iludam, não se deixem enganar. Essas pessoas não querem o bem da categoria. Essas pessoas não querem ver essa categoria progredir.
não querem ver os seus profissionais serem reconhecidos e respeitados. Eles querem controlar a categoria através das entidades deles. Eles querem viver às custas desses profissionais. Então, não dê ouvidos a essas pessoas. Você não tem nada a ganhar com isso. Ok? Reúne os seus amigos e faça uma coisa. Compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, ao maior número de colegas possíveis. Nós precisamos levar essa informação ao maior número de profissionais possíveis, para que essas pessoas sejam rechaçadas de uma vez de dentro dessa categoria. E para finalizar aqui, mais uma vez, um recado a esse pessoalzinho aí. Enquanto eu for vivo, enquanto Deus me der saúde e força, e eu tiver companheiros dispostos a lutar comigo, eu não vou permitir que vocês dominem essa categoria. O recado foi dado. Um abraço a todos.